Pensa comigo, imagine você morando ao lado de uma montanha, isolada de tudo, sem certidão de nascimento, sem a possibilidade de ir aos hospitais quando se machuca, com mais 7 irmãos, sendo um extremamente violento, com pais que naturalizam isso e que um pai meio paranoico, que tem medo do que o mundo vai acabar em algum momento ou o governo vai aparecer em algum momento porque ele não é confiável. E você sendo uma menina que cresce num ambiente desse e a partir dos 17 anos vê a sua vida mudar, a sua visão de mundo mudar, as crenças que até ali você construiu se desfazerem. Pois então, essa é a história de Tara Westover, que ela conta no seu livro A Menina da Montanha. E é sobre ele que nós vamos fazer uma análise psicológica hoje. Vocês me perguntarem qual foi o livro que mexeu comigo no ano de 2025, eu lhes digo, A Menina da Montanha. Foi um livro que eu fui revivendo as cenas, porque, lógico, a minha imaginação, ela foi construindo aquelas cenas, porque ela fala com muitos detalhes, toda a vida dela. E é um livro riquíssimo. E ao mesmo tempo é muito triste você saber que existem pessoas nessas condições e que a gente nem imagina, que parece ficção. A Tara, ela era uma menina que cresceu numa família que vivia ao lado de uma montanha. O pai trabalhava num ferro velho e isso foi crescendo e começou toda a família a trabalhar nesse ferro velho. Tanto é que quando crianças eles já começavam a trabalhar. A mãe, que era parteira para ajudar, ela também participa desse ferro velho e ela também tem a função de, em determinada parte do livro, ela mostra isso, que a mãe ela começa a mexer com ervas. Quando as pessoas estão doentes, o objetivo dessas ervas é curar as pessoas. Lembra que no início do vídeo eu falei que eles não iam aos hospitais? Então, essas ervas, elas eram utilizadas para todo tipo de doença, até doenças gravíssimas, tá? Vamos deixar bem claro isso. Então, ela é uma menina que ela mora com mais 7 irmãos, sendo um desses irmãos extremamente violento, que é o que a motiva a sair dessa realidade. O pai, ele é de uma religião fundamentalista, Mormon, e ela no livro deixa bem claro que ela não está falando sobre a religião, mas sim como as pessoas utilizam a religião para justificar determinados comportamentos. Esses filhos desse pai, eles não foram para a escola, eles não tinham certidão de nascimento, eles não iam para hospitais quando eles ficavam doentes, eles fabricavam a sua própria comida, eles estocavam a comida, porque esse pai, ele sofria do transtorno bipolar, algo que ela descobre quando ela está mais velha, e ele tinha paranoias que o governo ia aparecer na casa dele, que iria ocorrer o fim do mundo. Tanto é que quando ocorreu a passagem de 1999 para o ano 2000, todo mundo ficou surpreso. Como assim? Não acabou o mundo? A mãe, ela compartilhava de todas essas crenças desse pai. Ela também era da mesma religião. E lógico que esses filhos, sendo isolados, né, eles acabaram crescendo, acreditando em todas as coisas que os seus pais diziam para eles. Em um determinado momento da sua vida, a Tara vê um dos seus irmãos indo para a universidade. A partir daí, ela pensa nessa possibilidade também como forma de fugir daquela família, já que o seu irmão Shaw, ele era extremamente violento, vivia batendo nela, e o pior, os seus pais colocavam panos quentes. Eles tratavam como se não tivesse acontecido nada. Até que ela, tendo 17 anos, devido ao fato dela ter estudado por conta própria, porque lá nos Estados Unidos existe essa possibilidade, né, de você, sem um ensino médio, você pode ingressar numa faculdade, desde que você passe nas provas, ela vai e ingressa numa faculdade. E começa aí a ter as suas crenças confrontadas. Porque tudo aquilo que ela conhecia como verdade acaba se desfazendo quando ela entra na universidade. Quando a gente vai lendo o livro, a gente percebe algumas coisas acontecendo nessa família, que é uma família disfuncional. Primeira coisa que a gente percebe,
a violência física, né? O Shao, ele é uma pessoa extremamente violenta, que nem eu falei. Então, e ele não bate somente na Tara. Ele bate, ele agride as suas namoradas a ponto dos seus pais terem medo dele. Então, todo mundo sabia ali que ele era uma pessoa que não era difícil, era uma pessoa violenta. Só que existia um problema aí. Além do abuso que a Tara sofria, dessa violência, ela ainda sofria gaslight. O que é isso? É quando você está passando por uma determinada situação e as outras pessoas tentam fazer você acreditar que você não está passando por isso. Elas fazem você duvidar daquilo que você está dizendo ou vivendo. Os pais, eles faziam isso com ela, quando eles colocavam panos quentes nas situações que ela passava com o irmão. E isso é dito em algumas páginas. Vou trazer para vocês alguns trechos que ela diz isso. Pai, preciso lhe contar uma coisa. Falei que o Shao tinha feito uma piada sobre dar um tiro em Audrey. E eu achava que era porque ela o havia confrontado por causa do comportamento dele. Papai me encarou e a pele onde seus lábios estiveram antigamente se apertou. Gritou chamando mamãe. Ela apareceu com a expressão sombria. Não entendi porque ela não me olhava nos olhos. O que você está dizendo exatamente? Papai disse. A partir daí, foi um interrogatório. Cada vez que eu sugeria que Shao era violento ou manipulador, de alguma forma, papai gritava. Cadê a prova? Você tem provas? Outro trecho. Meus pais disseram que ele tinha justificativa para cortar relações. Papai falou que eu era histérica, que havia feito acusações impensadas, quando era óbvio que minha memória não era confiável. Mamãe disse que minha fúria era uma verdadeira ameaça e que Shao tinha razão em proteger a família dele. Aí ela fala que, às vezes, esse ceticismo tomava a forma de uma certeza inflexível. Em certos dias, quanto mais eu duvidava da minha própria sanidade, mais violentamente eu defendia minhas lembranças, minha verdade, como única e possível. Shao era violento, perigoso e o meu pai o protegia. Então, isso era uma parte que ela tem essa consciência que os pais estão protegendo o seu irmão e que, de fato, ele é um irmão violento. E graças a toda essa realidade que a Tara, ela vai ingressar na faculdade. Em algumas partes do livro, a gente também percebe que ela sofre da síndrome da impostora. Ela tem algumas crenças de como ela não é capaz, de que ela não vai conseguir, que aquele lugar não é para ela, que ela não é merecedora. É visível isso. Agora eu vou ler para vocês alguns trechos que mostram bem esse sentimento dela em relação a não se sentir merecedora de estar ali. Parecia impossível que eu realmente tivesse permissão para ir. Em seguida, lembrei que precisava de passaporte e sem uma certidão de nascimento verdadeira, seria improvável conseguir. Alguém como eu não fazia parte de. Era como se o universo entendesse isso e estivesse tentando evitar a blasfêmia da minha entrada. Aí ela fala, eu dou aula em universidade há 30 anos. E este é um dos melhores ensaios que eu já li. Eu estava preparada para insultos, mas não para aquilo. O professor deve ter falado mais sobre o ensaio, mas eu nem ouvi. Minha mente estava consumida por uma necessidade premente de sair dali. Naquele momento, eu não me encontrava mais na torre do relógio. Eu estava com 17 anos, num jipe vermelho, e o garoto que eu amava tinha tocado em minha mão. Entrei em parafuso. Qualquer forma de crueldade eu poderia tolerar melhor do que a bondade. Elogio era veneno para mim. Eu engasgada. Queria que o professor gritasse comigo e desejava isso tão intensamente que me senti desorientada por não receber. Era preciso dar à expressão a feiura que havia em mim. Se não fosse expressa na voz dele, teria que ser na minha. Então, tá vendo como ela não se acha merecedora dos elogios que ela recebe? Que ela não se acha capaz de fazer, por exemplo, um bom ensaio? Isso são as crenças dela, que foram construídas ao longo da vida dela. Afinal de contas, a universidade não era um lugar para ela. Ela não era capaz, ela não era competente. Em um outro momento, é lógico que vão ocorrendo várias mudanças ao longo da vida da Tara, né? Porque
conta todo o processo que ela viveu ao longo da universidade, como que ela ficou entre a verdade da família dela e a verdade que ela vivenciava todos os dias na universidade. Porque a gente não paga 17 anos de uma hora para outra assim, né? Aquelas crenças dela que foram construídas ao longo da infância e da adolescência, elas estavam o tempo inteiro sendo contestadas. E ela, lógico, estava tendo que lidar com isso, e não é um caminho fácil, é um caminho de sofrimento, porque em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. O que acontece? Ela começa a descobrir que ela é forte, que ela tem voz, que ela é capaz, que ela não faz parte daquele mundo, que ela consegue se defender do Shao ou da sua própria família. E durante muito tempo, as pessoas elas foram dizendo que crenças que ela deveria ter, né? Como que ela deveria ser, como que ela deveria agir. E ela começa a perceber que ela pode fazer essas escolhas. Aí vem mais um trecho. Minha vida era narrada por mim e por outras pessoas. As vozes delas eram fortes, enfáticas, absolutas. Nunca tinha me ocorrido que minha voz era tão forte quanto a delas. E quando ela fala da delas, ela está falando da família dela. Outro trecho que ela deixa claro isso. Não pensei em meu irmão como esse alguém. Duvido que algum dia pense nele dessa forma. No entanto, alguma coisa mudara. Eu começara a trilhar um caminho de saber. Tinha percebido algo elementar sobre o meu irmão, meu pai sobre mim. Havia decifrado as maneiras pelas quais tinham sido esculpidas por uma tradição dada a nós por outrem, uma tradição da qual éramos proposital ou acidentalmente ignorantes. Havia começado a compreender que tínhamos emprestado a nossa voz a um discurso cujo único objetivo era desumanizar e brutalizar outras pessoas, pois alimentar esse discurso era mais fácil, porque preservar o poder sempre dá a sensação de que é o caminho a seguir. Eu não sabia explicar isso enquanto suava naquelas tardes abrasadoras nas empilhadeiras. Não tinha a linguagem que eu tenho hoje, mas entendia um fato, que ri milhares de vezes ao ser chamada de crioula, e agora não podia rir. A palavra e o modo como Shao a pronunciava não tinha mudado, somente meus ouvidos estavam diferentes. Não mais escutava naquilo o tilintar de uma brincadeira. O que via era um sinal, um chamado atravessando o tempo, que era respondido com uma convicção cada vez maior, que eu nunca mais deixaria que me fizessem soldado raso numa guerra sem propósito. Aí tem uma outra passagem do livro, né, que o pai, ele quer dar uma bênção para ela, né, porque ele quer que... E ela fala que não pode aceitar, porque se ela for aceitar, é como se ela abrisse mão de ser quem ela é, que ela fala nessa parte aqui. Bênção era misericórdia. Ele me oferecia os mesmos termos de rendição que tinha dado a minha irmã. Imaginei o alívio que deve ter sido para ela entender que podia trocar a realidade dela, que compartilhava comigo, pela dele. Quanta gratidão ela deve ter sentido por pagar um preço tão módico. Não podia julgá-la por essa escolha, mas naquele momento tive certeza que eu não poderia escolher aquilo para mim. Tudo aquilo pelo que eu havia trabalhado, todos os meus anos de estudo, tinham sido para obter somente um privilégio, o de ver e vivenciar mais verdades do que aquelas que me foram dadas pelo meu pai, e usar essas verdades para moldar minha própria mentalidade. Eu aprender a crer que a capacidade de avaliar muitas ideias, muitas histórias, muitos pontos de vista estava no centro do que significa criar a si próprio. Se me rendesse agora, eu perderia mais que uma discussão. Eu perderia a custódia da minha própria mente. Esse era o preço que me pediam para pagar. Agora eu entendo. O que meu pai queria expulsar de mim não era um demônio, era eu. E com o passar do tempo, o que ela percebe? Que para ela ser quem ela quer ser, ela vai ter que se afastar dessa família. Que não dá para ela estar junto com essa família, compartilhando das crenças dessa família, e, ao mesmo tempo, viver a vida que ela quer, ser a pessoa que ela quer ser, porque eles não respeitam, eles não entendem que ela não quer compartilhar daquilo. Com isso, ela entende que ela pode amá-los, mas para isso ela não precisa estar perto, vivendo as coisas com eles. E às vezes a gente vive isso na nossa vida, né? A gente gosta muito de uma pessoa, mas a gente entende que estar próximo dessa pessoa vai nos fazer mal e o melhor é se afastar. O nome do livro, né, em inglês é Educação.
No português é A Menina da Montanha. E eu acredito muito nisso, porque eu já vi uma entrevista dela, porque eu sempre procuro entrevistas dos autores quando eles ainda estão vivos, né? Quando é possível isso, ou de alguma palestra, ou filme, algo que eu vejo, eu tenho esse interesse de expandir um pouquinho para ver, né? O que essas pessoas têm a dizer. E ela fala sobre isso, sobre como a educação mudou a vida dela. E é uma verdade, porque quando ela entra com 17 anos na universidade, é o momento que ela consegue ter acesso à informação, e é essa informação que muda a visão que ela tinha do mundo, e até mesmo sobre ela mesma, porque a gente está falando de uma mulher que é extremamente inteligente, que fez doutorado, que fez faculdade, que dá aula em faculdades. A educação, ela tem esse poder de mudar a vida das pessoas, né? A informação, né? Por isso que quando a gente observa, né, determinados movimentos aí, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Proibir os livros, diminuir o investimento na cultura, porque isso faz você pensar. E muitas pessoas não querem que você pense. A educação, ela te proporciona isso. Pelo menos é o que se espera, pensamento crítico. E eu finalizo esse vídeo com esse trecho. Foi esgotado quando, por motivos de não compreendo, fui incapaz de entrar no espelho e mandar o meu eu de 16 anos em meu lugar. Até aquele momento, ela sempre estivera lá. Não importava o quanto eu parecesse ter mudado, o quanto minha educação fosse ilustre, o quão alterada fosse a minha aparência, eu ainda era ela. No máximo, eu era duas pessoas, uma mente cindida. Ela estava lá dentro e surgia cada vez que eu entrava na casa do meu pai. Naquela noite, eu a chamei e ela não respondeu. Havia me deixado. Ficou no espelho. As decisões que tomei depois daquele momento não foram as que ela teria tomado. Foram decisões de uma pessoa mudada, um novo eu. Essa mudança do eu pode ser chamada de muitas coisas: transformação, metamorfose, falsidade, traição. Eu chamo de educação. O que ela diz com esse trecho é a forma como ela agiu naquele momento e agiu em outros momentos, mas a partir daquele momento não era mais a menina de 16 anos, e sim a menina que teve acesso à educação e ela pôde realmente começar a questionar todo mundo que foi apresentado, todo o mundo que foi apresentado para ela, e a partir daí começar a construir suas próprias crenças, começar a ter suas próprias visões de mundo. Gostou? Curte o vídeo. E se quiser continuar proseando, é só deixar um comentário.